E There's a aí lot pessoal, that goes into tudo managing bem? an orchard. Eu cortei a voz da Varisa porque eu precisava falar. Bom, tamo aqui no episódio 3 dessa série, entre aspas, né? Onde eu comento os personagens até a Varisa, porque é a última que lançou. Depois dessa tem o rerun da Shilonen do Vente, e aí depois vem a Escoffier. E aí eu vou esperar acumular mais personagens pra mim, talvez fazer uma continuação, um retorno, mas isso é só daqui a alguns anos, porque né, aí tem que ter muito mais personagem. De qualquer forma, a minha ideia aqui é hoje, no episódio de hoje, a gente focar nos personagens Hidro, tá certo? Então vamos começar aqui, né, sem perder muito tempo, com a Bárbara. A Bárbara é a primeira. A gente vai até a Moalani. Obviamente, o personagem que vai tomar rework total aqui na ideia é o Ayato, que vai ter função DPS e sub-DPS, tá bom? O Dendro, ele é um elemento menor, mas eu não vou fazer dois elementos de uma vez só, porque ele é gigantesco. Tanto que ele tem, tipo, quase 4 linhas de personagem por causa da Lisa aqui. Então, Dendro, apesar de só ter duas, o rework que eu vou fazer total vai ser no Baizu, já tinha falado, mas ele vai ser um rework mais demorado, por assim dizer, tá bom? Dessa forma, o vídeo vai ser um pouco mais curto, mas ao mesmo tempo o Baizu novo vai ser interessante, tá certo? Então vamos começar com a Bárbara. A Bárbara, ela é uma personagem healer, Hidro, 4 estrelas. Ela tá desde o lançamento do jogo. Ela já foi, sim, considerada uma das melhores healers que a gente tem, tá certo? E eu quero tentar manter esse título para um personagem 4 estrelas Hidro. Não só isso, mas das épocas antigas. Então, como que vai funcionar o E dela? O E dela vai ter, sim, a cura. Ela vai ser full vida máxima, tá bom? Ela vai ter a cura dela. Ela vai ter a função de bateria. Então, o E dela vai ter os procs, não vai molhar ela não vai ser aplicado Cryo no personagem. Ela vai aplicar Cryo ao redor, num alcance até bom. Ela vai afastar os inimigos com esse negócio, não afastar, tipo, arremessar longe, mas ela vai criar uma área segura, por assim dizer. Ela vai ter uma cura maior, um aumento do dano e a duração aqui, tempo de recarga de duração. Não. Isso aqui vai reduzir para quase a metade. Isso aqui vai para 18, isso aqui vai para 20. Ponto. A cura dela vai ser baseada na vida máxima. Ponto. O dano vai ser baseado na vida máxima, porém com mais, só que não total da vida máxima, porém com um leve alteração do dano recebido. Não só por ela, mas pelo personagem ativo em questão, para que, né, compense a cura, tá certo? A ultimate dela, ela ia criar uma grande cura para o time inteiro, tá? Isso aqui, essa mecânica de a ultimate curar o time todo vai voltar mais para frente no vídeo. O tempo de recarga 20. A ult dela ia aumentar a vida do time inteiro, mas ela daria um bônus de HP relativamente pequeno. Então ela daria um bônus de HP de 12%, tirando aqui, tá bom? Outra coisa que a ultimate dela faria também. A ultimate dela faria com que basicamente criasse um empurrão nos inimigos ao redor. Então todos os inimigos em volta da Clara seriam empurrados e afastados. Ponto, beleza. Agora que a Bárbara foi reformulada, vamos ao Shingekyo, que é um personagem que ele não necessita de reformulação, porque o kit dele é excelente por si só, não tem muita o que fazer. A única alteração que eu faria no kit do Shingekyo é única e simplesmente com que o E dele tivesse um tempo de recarga um pouco menor. Só isso. Então de 21 eu reduziria para 15 segundos. Talvez 12, no máximo, assim. Mas assim, só isso e talvez aumentar um pouquinho só os multiplicadores. Só. O resto, assim, sem necessidade de alteração, tá certo? Agora vamos à Mona. A Mona, ela é complicada. Ela tem aquele bug dela dos talentos, que é só a Rui mudar o texto que resolve, mas eu não vou entrar em detalhes nisso. Eu quero tornar a Mona uma Fischl Hydro, ponto. Então esse bichinho dela, ele teria mais ou menos igual a lâmpada da Emily. Nível 1, nível 2. Nível 1 é outra habilidade elemental. Ele ia ser um taunt. Ele iria aplicar Hydro baseado no HP dela, mais dano, né? Baseado no HP da Mona, mais o dano sofrido pelo bichinho, tá certo? E é basicamente isso que ela teria no E dela.
A ultimate dela já seria melhor. A ultimate dela ia transformar esse bichinho de nível 1 para 2, por assim dizer. E aí no nível 2, o dano dele seria maior. O buff de vida seria maior, tá? O dano, a capacidade dele de receber dano seria maior, tá certo? E aí, basicamente, a aplicação dela seria com mais frequência. Não só isso, como danos de reação de sementes não teriam efeito no bichinho, tá? Outra coisa também que eu acho que seria interessante da ultimate dela é que criaria uma área ao redor que reduziria a resistência dos inimigos a hidro por tipo assim, sei lá, 20%. Ponto. Acho que seria interessante, tá certo? E aí tornaria a Mona meio que uma Fischl por conta da velocidade de ataque do bichinho, que não seria também alvo único, seria tipo assim, numa pequena área ao redor dele, mas não tão pequena a ponto de não ser útil, tá certo? O Tartaglia, eu faria 3 leves alterações nele. Primeiro, eu daria um pouco mais de função para esse lado do arco dele, ou eu trocaria ele de arma, mas eu vou trabalhar aqui com o arco. Primeiro, os multiplicadores dele aumentariam um pouco. Segundo, o tempo de recarga eu diminuiria. Eu sei que se você souber jogar direitinho com ele, ele funciona e tal. Eu já fiz esses testes, mas ainda assim eu diminuiria um pouco, saca? Eu sei que ele vai reduzindo também, mas eu diminuiria. Quanto exatamente eu não sei dizer, eu não consigo afirmar, mas eu com certeza diminuiria uma quantidade considerável do tempo de recarga, tá certo? No mais, a ultimate dele, eu vou fazer ela continuar do mesmo jeito, mas eu vou dar mais utilidade pro lado arco dele. Como funcionaria o lado arco dele? O lado arco dele, se você não ativou as adagas, você vai dar um ataque carregado, mas esse ataque carregado vai inferir diretamente na ultimate. Então cada ataque carregado procado nele vai encher a ultimate dele um pouco, além da própria energia, aumentaria um pouco da ultimate dele para 80. Toda vez que você usa a adaga e volta pro arco e atira, aí toda flecha atirada por ele vai imbuir hidro por um certo período de tempo, e isso vai afetar também a recarga da ultimate, que vai ter um tempo de recarga diminuído para tipo 12 ou 10 segundos. Ela causaria no modo adaga a mesma coisa que já faz no modo arco, mais ou menos a mesma coisa do negócio do narval e tal, beleza, maneiro. Porém, isso tornaria ele entrar num estado de poder bater, aumentando os multiplicadores dos ataques de flecha, imbuiria com hidro, até o E dele carregar de novo. Por isso que eu reduziria, mas não tanta coisa, eu reduziria para tipo 25 segundos, por exemplo. E aí, dessa forma, ele não perderia o potencial de dano no meio da rotação, entendeu? E aí dessa forma o Tartaglia ficaria não é mais eficiente, mas é isso. Kokomi. Todo mundo fala, tira a passiva de dano de taxa crítica negativa dela. Eu entendo. Realmente eu entendo. Seria mais interessante deixar o peixe critar. Porém, eu vou na contramão. Em vez de retirar a passiva de taxa crítica dela negativa, o que eu faria? Eu faria o seguinte. Aqui, ó. Eu ia mostrar a minha, mas eu acabei só perdendo o fio da meada. Eu tornaria a passiva de taxa crítica dela normal, tipo, deixa ela ali, tá certo? Porém, eu aumentaria a capacidade de dano. Então, na ultimate dela, ela não precisa ficar ativa batendo para regenerar o time inteiro. Ela criaria aquele pano cerimonial, aquele bagulho que ela cria na ultimate, permitiria que eu trocasse os personagens para outros, e o personagem em questão que estiver usando vai receber o bônus elemental do seu elemento respectivo, mas todo hit que ele der vai gerar cura pro time todo, tá certo? Mas se você usar um personagem que não seja Kokomi durante a ultimate da Kokomi, a água viva, ela vai causar mais dano, tá? Vai aumentar o dano que a água viva dá. Eu faria dessa forma porque dessa maneira ela teria um pequeno buff ali no meio do kit dela, ela teria um aumento de potencial de DPS, e dessa forma o dano dela seria fixo, com taxa de dano crítico fixo, tá? Então seria a taxa em, sei lá, 100% e o dano crítico em 150, por exemplo. Porque aí dessa forma a Kokomi, ela conseguiria dar um dano ali com a água viva, tá? E um buff ali pro personagem em questão. A ultimate dela em si não aplicaria o hidro por si só,
Porém, a água-viva que ficaria fixa, sim, ela continuaria fixa, aplicaria dano hidro mais forte, por assim dizer, tá certo? E assim a Kokomi, eu alteraria a Kokomi. O Hayato, como é tradição, eu vou deixar o maior rework, assim, entre aspas, pro final, tá bom? A Yelan, a única coisa que eu alteraria nela, mas assim, de alterar mesmo, seria simplesmente na habilidade elemental dela. Eu acho que ela deveria ter um buff de ataque baseado no número de inimigos presos pelo fio. Então, se ela pega, por exemplo, 3 inimigos, ela vai ganhar um buff de ataque de, sei lá, não sei quantos por cento baseado na vida máxima dela atual. Se ela pega 5 inimigos, aumenta um pouco mais. Se ela pega 8 inimigos, um pouco mais. E é isso, saca? Trava em 8 ali também, porque aí doideira, ponto. Entendeu? E aí ficaria mais ou menos nesse esquema, tá? De cabeça assim, só me vem a possibilidade de 6 inimigos em campo. Mas vamos colocar 8 pensando já no futuro, tá bom? É mais ou menos essa a minha ideia para Yelan. A Candace, eu gostaria que ela fosse útil, porque ela é inútil hoje em dia. Ela só é linda pra caramba, tá? Gostaria que ela fosse 5 estrelas? Gostaria. Gostaria que ela fosse um DPS consistente? Gostaria. Ela é? Não. Sonho se torna realidade? A maioria das vezes não. Mas continuando. A Candace, eu gostaria de fazer ela um DPS hidro, simples, porém eficiente na sua função, que poderia ser usado para jogadores no início, por ela ser uma personagem muito linda. Ela seria interessante, tipo assim, pra pessoa mais iniciante que pegou ela, conseguir usar. E para as pessoas que gostam dela e estão mais avançados, conseguirem fazer as coisas com ela, porque ela teria um dano consistente. Então vamos lá. O E dela criaria um escudo em volta dela, sim, por conta da mecânica dela com escudo, que imbuiria a lança dela com hidro, tá? A recarga tá boa. O tempo de duração, eu aumentaria a duração, eu criaria uma duração e eu aumentaria a recarga. Então, por exemplo, o escudo ia durar por 12 segundos, a recarga seria por 15, tá? Durante esse escudo, ele vai causando explosões elementais baseado no dano que ele receber, tá certo? O escudo teria escalonamento com ataque. Não minto, com vida máxima, porque como ela é hidro, ela pode rodar com outros suportes hidro que aumentam a vida máxima, tá certo? Ela, com esse escudo, ela teria esse efeito. A imbuição da arma, da lança dela com hidro também seria uma coisa baseada na vida máxima da personagem. A ultimate dela, o que aconteceria? Ela basicamente ia causar um dano em área, não uma área gigantesca, mas uma área ok em volta dela. E não só isso, como ela ia receber um bônus de ataque speed baseado na vida dela máxima no momento da ativação da ult. Ponto. E não só isso, como também os ataques dela vão ficar mais rápido e mais potente, podendo não, às vezes, tipo assim, não ter o efeito de ricochete, mas ter um efeito, tipo assim, sabe quando a Nilou tá usando pra bater, que ela cria meio que umas lâminas de água? Tipo isso, mas não lâminas de água. Meio que a lança dela tem um alcance maior e pega em mais de um inimigo, por exemplo. Se for inimigos pequenos, pega uma galerinha ali por trás também, entendeu? Para gerar um efeito melhor. Dessa forma ela se tornaria uma DPS mais viável, mesmo sendo 4 estrelas. Os multiplicadores seriam ok, tipo nível gaming. E ela seria funcional até hoje, caso a pessoa queira jogar com ela, usar no abismo, taca ela, uma Xiangling, uma Bárbara para poder manter a cura, ou até mesmo ao invés da Bárbara você pode já atacar também às vezes a própria Kokomi, às vezes a própria Mona, que ela comba com coisa também por causa do buff de HP. Além disso, você pode tacar uma Xiangling ou uma Mavuika para procar Vapo. Você pode usar Citrale para gerar Melt e aí acumular com o escudo dela, entendeu? E aí também proceder com o congelamento, tá certo? A Nilou, eu gostaria de fazer uma coisa, na verdade não, duas coisas nela. Primeiro, eu tornaria ela não tendo aquele lance das lâminas de água, eu tiraria esse negócio, deixaria ela só criando aquele campo que ela cria para sementes especiais dela, tá certo? Segunda coisa, eu criaria uma passiva na Nilou
que distribui a vida máxima dela pro resto do time, tá certo? Porque aí os personagens hidro no time que usam vida máxima, por exemplo, na teoria a Kokomi, ou por exemplo, se você quiser usar a Mona e etc, você consegue. Dessa forma, a Nilou, ela ajudaria os amiguinhos a tancar mais, tá certo? E não só isso, então quanto mais vida você taca na Nilou, mais ela tanca, mais o dano dela aumenta, mais ela distribui vida para os amiguinhos, para dessa forma os amiguinhos também resistirem às explosões das sementes, tá? E não só isso, eu tiraria a restrição de dois elementos só e permitiria que ela fosse tipo a Acheron. 3 personagens sendo dentre eles Dendro ou Hidro, para que aconteça a reação, porque dessa forma libera espaço para a gente tacar um Shielder que não seja Dendro, por exemplo, ou Hidro, ou por exemplo você usar um buffer à parte, como o Kazuha para juntar a galera, ou por exemplo a Shilonen, é porque eu pensei na Shilonen e aí eu vi ela aqui, ó, cadê? Aqui, aí eu fui para ela e o Kazuha, só que aí eu travei aqui que eu vi os dois e fiquei rodando. Tá, continuando. Que aí permitiria a gente usar uma Shilonen, um Kazuha, outro personagem fora da reação, como uma Fischl também, para procar mais reação ali naquele bolo nas sementes, ou até mesmo Pyro, porque dessa forma as sementes estourariam mais rápido, entendeu? Dessa forma, Nilou com certeza seria muito mais valiosa e vantajosa, tá certo? Agora chegamos no trio principal do rolê. Aí os 2 personagens vão ser a Sidwine e o Hayato, para me falar, tá bom? Neuvillette. O Neuvillette, a única coisa que eu alteraria nele seria o lance da Ultimate. Do Ultimate não, do ataque carregado. Enquanto você estiver usando o ataque carregado, basicamente aumenta a resistência à interrupção. Eu sei que na constelação dele isso acontece, sabe? Mas eu criaria um aumento passivo e aí a constelação já faria isso ser maior, saca? E não só isso, como eu também aumentaria o multiplicador do ataque básico dele sem ser o carregado. Eu aumentaria bastante assim. Então, por exemplo, 54 eu colocaria 84, 46 iria para 70 e poucos, e o 72 ia para 100 e poucos. Aqui tem 136, então eu colocaria 120, 117, 118 aqui, entendeu? Para não bater o ataque carregado, mas ao mesmo tempo ter um dano consistente. Então seriam essas 2 alterações. Aumentaria a resistência à interrupção dele passivamente, sem precisar de constelação, e com a C1 esse aumento seria ainda mais, e eu tornaria o ataque básico dele mais eficiente para caso necessário mesmo, tá certo? Só isso. A Furina, a única alteração que eu faria nela é o seguinte, eu já vou até mostrar em campo mesmo, que eu acho mais fácil. Quando você troca ela de forma, ela invoca a cantora. Quando você volta para ela, para essa forma, a forma ousia, ela invoca os convidados do salão, que são aqueles 3 bichinhos, o caranguejo, o cavalo marinho e a carangueja, a cavalo marinho e o polvo. Então, o que eu faria? Quando você invoca os convidados do salão, que são aqueles 3, e depois você muda para a forma de cura, aleatoriamente um dos 3 personagens vai ser substituído pela cantora para que ela vá curando enquanto eles vão sugando vida para aumentar o buff que a Furina dá, e não só isso, como também o dano deles. E aí dessa forma eu acho que tornaria mais útil. Qual deles seria substituído? Não se sabe, seria aleatoriamente. Seria a única coisa que eu alteraria na Furina. A Moalani eu tenho 3 alterações que eu gostaria de fazer nela. A primeira, a ult. A ult dela às vezes tem chance de você errar, porque o tubarão vem meio no automático, ele não foca muito bem. Então eu acho que eu faria a IA da ultimate dela ser um pouco melhor, para ajudar e facilitar o foco da ultimate pro dano, tá certo? Segunda coisa que eu faria nela quando ela tivesse em água, andando assim, com o espírito da noite, etc, eu tornaria o consumo dela de espírito da noite reduzido enquanto ela estiver no mar. Seja em Natlan, seja fora de Natlan, eu diminuiria o consumo, tá certo? E mais uma coisa que eu alteraria no kit dela, tá bom? Com relação a... gente, fugiu. Ela escala com ataque com vida máxima, tá certo? E eu aumentaria o dano da ultimate dela, baseado na vida perdida dela. Então, o dano que ela sofreu. Não necessariamente ela, o escudo que tiver com ela, a vida curada. Eu aumentaria o dano do tubarão baseado não só na vida máxima, mas também
Aqui, ó, tá 58. Eu aumentaria pra 62. E mais os danos, a vida perdida durante o período de ataque, durante o efeito do estado de espírito da noite dela, por exemplo, enquanto ela vai atacando. Então, isso somaria no dano da ultimate, o que possibilitaria a ultimate dar muito mais dano, tá certo? E essas seriam as alterações que eu faria na Moalani. Já vamos a Sidwine. A Sidwine eu faria algumas alterações meio pesadas nela. Primeiro, eu tiraria esse lance da bolha, ficar pulando pra lá e pra cá. Não teria isso. Ela criaria uma bolha em volta do jogador. Não seria um escudo, seria uma bolha. Esta bolha em questão, ela faria o quê? Ela geraria cura ao personagem ativo. Ponto. A cura seria baseada na vida máxima da Sidwine. Ponto. A Sidwine ia dar um buff. Ela seria a buffer suprema de vida máxima. Ela daria o maior buff de vida máxima possível para o personagem ativo que a bolha estiver com ele. Beleza? Beleza. Esta bolha também, ela gera sim um dano baseado no dano sofrido pelo personagem ativo, ok? E aí, o que acontece? Ele gera uma cura também baseado no dano da vida sofrida, da vida perdida do personagem ativo. E em sua ultimate, ela criaria o lance da seringa, porque eu acho aquilo muito engraçado, tá? Eu reduziria o tempo de recarga para 60. O tempo de recarga não, o preço da energia da ultimate para 60. Eu diminuiria um pouco o cooldown de 18 para talvez 15. Eu aumentaria a duração para tipo 5, 6 segundos. E o que aconteceria? Ela causaria dano hidro, baseado na vida máxima, tá? Igual tá ali, só que um pouco maior. E também geraria cura para a equipe toda, baseada também na vida máxima dela. Dessa forma ela ia healar o time inteiro sem precisar. E quando a ultimate dela termina, ela dá um leve buff de bônus de vida máxima para todos os membros da equipe. Então o time, na teoria ideal, seria Neuvillette, Sidwine e Furina. E aí você pode usar, por exemplo, um outro personagem, igual eu falei, Shielder, Hydro, por exemplo. Como, por exemplo, a Bárbara, igual eu falei, que cria aquele anel que mantém a cura meio constante. Até talvez, por exemplo, a Mona, que receberia o bônus de vida máxima, criaria um taunt, que aí os inimigos iam focar o taunt dela. E não iam focar, por exemplo, o Neuvillette que tá batendo, entendeu? Dessa forma, você consegue usar de uma maneira muito plausível, tá certo? E esse seria o rework que eu faria na Sidwine. O Ayato, o queridão, ele teria 2 kits, 2 jeitos. Primeira coisa que eu faria, eu cortaria fora essas mangas dele. Aqui, ó. Essas mangas dele. Nossa, o tanto que eu acho isso feio. Meu Deus do céu, eu acho isso horroroso, horroroso, horroroso. Mas assim, horroroso com força. Eu tiraria fora essas mangas dele. Nossa, o tanto que eu teria prazer em tirar essas mangas dele fora, não tá escrito, tá bom? Agora, continuando o assunto aqui. A versão dele DPS, depois a versão dele sub DPS. A versão dele DPS, eu aumentaria os status da habilidade elemental dele, tá? E eu aumentaria o dano baseado em, não só em vida máxima também, mas também em reação. Então, por exemplo, quanto maior a variedade de personagens de elementos diferentes você tiver no seu time com o Ayato, mais dano o E dele vai dar. Então, por exemplo, ele, Citlali, sei lá, Fischl e... não sei, Xiangling ou Bennett, ou até mesmo, não, é Yansan, é Eletro também. Então tira a Fischl, coloca a Yansan, a Citlali e a Xilonen, por exemplo. Aí, o aumento do E dele, o dano do E dele vai ser maior. Reduz, não, o tempo de recarga tá bom. A duração do tempo iria de 6 para 8, talvez 9 segundos. E é basicamente isso que eu faria no E dele para ele tentar melhorar como DPS, tá certo? A ultimate dele, que cria aquela chuva, na versão DPS dele, eu criaria um bônus de dano elemental para todos os membros da equipe durante a ultimate. Não seria grandes coisas, não seria um aumento gigantesco de dano, de bônus, mas seria um bônus assim interessante. Mas a questão das reações, então reações acontecendo dentro do tempo da ultimate, o custo tá interessante pelo que oferece, mas a duração também tá ok. O tempo de recarga tá ok, eu deixaria desse jeito. A única coisa que eu faria é aumentar um pouco o dano e permitir com que reações que aconteçam dentro desse campo aumentam a vida máxima do Ayato a partir do momento em que a ultimate se encerra, porque aí você pode ganhar mais dano básico na habilidade elemental dele. E não só isso, a chuva, porque a gente sonha em personagem que faça um campo chuvoso
há muito tempo e o Ayato veio aí e faz isso, só que o kit do boneco não compensa pelo benefício, tá certo? Então eu tornaria ele mais viável nisso. Agora, como sub-DPS, o que eu faria? Eu faria o clone da água dele ficar em campo, mesmo ele não precisando ficar, procando com igual o Oz da ficha ou com cada ataque acontecendo, ele procaria também, sabe? Só que aí o dano dele baseado na vida máxima do Ayato também. O personagem ativo ganharia um bônus de vida máxima também. De vida máxima não, de ataque. Porque DPS de vida máxima normalmente são Hidro, e aí Hidro com Hidro não compensa tanto, então mais fácil um bônus de ataque. A ultimate dele seria essa chuva, ponto. E aí o bônus elemental que ela daria para todos os membros da equipe seria um pouco maior. Então, por exemplo, se na skill base de DPS ele daria, sei lá, 8, 10%, o bônus elemental da função de sub-DPS iria para algo ali em torno de 15%, 20%, certo? Porque aí ele dá o bônus elemental, a chuva, o clone aplicando hidro e dando dano baseado na vida máxima dele, mais um buff de ataque pro personagem ativo. Eu acho que só essas 4 coisas já compensam pelo boneco. Ainda mais que os multiplicadores do clone não serão baixos baseado na vida máxima da Ayato. Você taca ali vida máxima, um set de artefato que permite dano fora do negócio, igual por exemplo o Trupe Dourada. Trupe Dourada não. O set da Furina. Cadê? Furina tá aqui, mas tem que sair. Aqui ó, vamos ver. É Trupe Dourada mesmo, tá certo. Porque aí isso aumentaria o dano do clone, por exemplo. E aí você teria essa função, tá certo? E aí, o último personagem Hidro que vai ser alterado. No próximo episódio a gente vai ter o Dendro. Eu já falei que o personagem que vai sofrer alteração é o Baizu, tá? Vai ser um episódio um pouco mais curto, porque Dendro tem muito pouco personagem. E aí, depois disso a gente vai seguindo. O rework completo em gel, já avisando aqui já de uma vez, vai ser no Albedo. E no Anemo vai ser na Mizuki, tá bom? Então é isso, já dando um leve spoiler aí pra galera saber o que tá por vir. É basicamente isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Se puder deixar um like e um comentário ajuda muito. Se puder se inscrever ajuda mais ainda. E é isso. Valeu, falou e até a próxima.